Edição de objetos no Inkscape. Na aula anterior, nós trabalhamos a inserção de objetos na área de trabalho. Nesta aula, nós vamos aprender a editar esses objetos. O primeiro elemento que trabalharemos na edição são as cores do objeto em questão. Existem duas formas de você trabalhar com as cores. Uma através da paleta inferior da área de trabalho e outra pela ferramenta de estilos. Inicialmente vamos trabalhar com a paleta inferior. Para alterar a cor do objeto, primeiramente nós selecionamos ele. Uma vez que ele está selecionado, corremos com a seta do mouse até a paleta inferior, escolhemos uma cor e pressionamos o botão esquerdo do mouse uma vez. Perceba que, assim que é pressionado, a cor é alterada. Existem muitas cores que você pode selecionar nessa paleta e estar alterando as propriedades desse objeto. A segunda forma é através da ferramenta de estilos. Novamente, selecionamos o objeto, pressionamos no ícone correspondente à ferramenta e uma janela será aberta. Esta janela contém três campos: preencher, pintura de traço e estilo de traço. No primeiro desses campos, caso você queira remover a pintura do objeto, basta clicar no primeiro ícone. Caso você queira pintar o objeto, é só clicar no segundo ícone. Caso você queira alterar a cor do objeto em questão, basta mover o mouse até um dos três campos RGB, clicar com o botão esquerdo, permanecer com o botão clicado e mover os marcadores. Através do movimento desses três marcadores, você altera a cor do objeto em questão. No segundo campo, você pode inserir uma linha que margeie o objeto. Caso você queira apagar esta linha, basta clicar no primeiro ícone. Caso você queira criar uma linha, basta clicar no segundo ícone. Caso você queira alterar a cor dessa linha, a exemplo da primeira propriedade da pintura do objeto, basta correr com a seta do mouse até um dos três campos de RGB e deslocar os marcadores. Lembrando-se que para deslocar esses marcadores, você precisa pressionar com o botão esquerdo do mouse e, com ele ainda pressionado, movimentar até o ponto que você deseja. Existe ainda um quarto campo além do RGB, que é o alfa. Este campo é responsável pela transparência. Para que fique mais evidente o funcionamento dele, vou inserir aqui dois objetos e, através desses objetos, você verá como ele funciona. Novamente, vou selecionar o objeto em questão, ir até a ferramenta de edição de estilo e trabalhar o alfa do campo preencher. Perceba que quanto maior o valor do alfa, menos transparente esse objeto fica. Caso diminua o valor do alfa, mais transparente o objeto fica. Voltando à remoção da pintura, perceba que o objeto fica vazado e, caso eu clique no segundo ícone, o objeto é pintado. Se eu ir para a pintura de traço, o campo pintura de traço, ele vai funcionar da mesma forma. Caso diminua o valor do alfa, mais transparente a linha que margeia o objeto ficará. Caso aumente, menos transparente essa linha ficará. Mas não para por aí. Eu ainda, no terceiro campo, posso trabalhar o estilo dessa linha.
Vou aproximar-me do desenho para que você veja melhor como é que funciona esta ferramenta. Seleciono o desenho novamente, abro a janela de propriedades de traço do objeto, vou para o último campo e eu posso alterar, por exemplo, a forma com que as quinas dessa linha vão se comportar. Esta é a forma padrão. As quinas não tem trabalho nenhum, são apenas quinas. Se eu clicar na junção redonda, perceba que ela fica arredondada no seu canto. Vou sair para que fique mais evidente. Novamente vou dar mais um e veja o que está acontecendo. Voltando ao estilo de traço, ainda tem um terceiro estilo, que é uma quina chanfrada. Então, uma quina simples, arredondada e chanfrada. Além das quinas, você pode trabalhar o estilo da linha, do traço. Pode ser um traço pontilhado, e os tipos de pontilhamento também tem 3 opções: sem ponta, com ponta arredondada e ponta quadrada. Existem muitas possibilidades de traço aqui que você pode estar utilizando. E uma importante questão: a largura desse traço, a dimensão dele, você pode diminuir através do campo largura, deixando mais fino. Vamos deixar um traço liso aqui, para que você entenda melhor o que está acontecendo. Quanto menor o valor aqui, mais fino é o traço em questão. Nós trabalhamos apenas com cores lisas neste exemplo, mas você pode também criar cores degradê ou gradiente. Como fazer isso? Uma vez selecionado o objeto, clicamos no campo de preenchimento, vamos no campo preencher e clicamos no terceiro ícone, que é gradiente linear. Perceba que ela vai de um extremo até um outro. No extremo não está transparente, no outro está. Para alterarmos essa qualidade, essa característica, nós vamos no campo editar. Uma vez aberto o campo editar, se nós alterarmos as cores, perceba que um dos campos alterará a cor, o outro permanecerá da forma anterior. Para trabalharmos este campo, que não está aparecendo, precisamos correr com o mouse até a parte superior da janela, clicar com o botão esquerdo, permanecer com o botão clicado, arrastar a seta do mouse até a segunda cor, essa stop 14030, e soltar. Perceba que o alfa está em 0, ou seja, ele está totalmente transparente. Se nós movermos o alfa até o fim, ela não ficará transparente, ficará opaca. Podemos ainda alterar essa cor, deixar aqui um pouco mais claro, e se nós desejarmos tornar o lado esquerdo transparente, basta correr com a seta do mouse até a parte superior, clicar com o botão esquerdo, permanecer com ele clicado, arrastar até a primeira cor, soltar o botão esquerdo e aí sim alterarmos o alfa da segunda cor. Você também pode trabalhar esta característica no traço da pintura. Vamos primeiramente aumentar a espessura dele e por fim selecionar o terceiro, ainda em pintura de traço, diferente do preencher. Lembrando-se que preencher é a parte interna da figura e a pintura de traço trata-se da linha que margeia essa figura. Clicamos no terceiro ícone e a exemplo da parte interna, que foi explicado anteriormente, ele vai criar um degradê que vai de uma parte opaca
até um outro lado transparente. Clicando em editar, nós podemos alterar as características deste gradiente. Vamos selecionar a segunda cor. Perceba que esta primeira cor, que é a parte esquerda, está com alfa em 255, ou seja, o valor total. Se nós diminuirmos, ela vai ficar transparente também. Colocar no valor total, selecionar a segunda cor e colocar no valor total também. E alterar a cor para ficar mais evidente a utilização dessa pintura degradê. Essas características tratam-se da pintura do objeto, mas você também pode alterar a estrutura do mesmo. Como? Vamos inserir um quadrado. Assim que você insere o objeto, perceba que aparecem 3 pontos em suas extremidades. O primeiro ponto trata-se do ponto inicial de inserção. Se nós movermos a seta do mouse até ele, pressionarmos o botão esquerdo do mouse e permanecer com esse botão pressionado, ao deslocar o mouse, o ponto inicial do objeto vai responder a esse deslocamento. Soltamos, vamos até o ponto final de inserção, clicamos com o botão esquerdo e com ele ainda pressionado, movimentamos o mouse. Novamente, o ponto final de inserção vai responder à movimentação que eu fizer no mouse. Mas existe aqui um terceiro ponto. Para que ele serve? Ele serve para que você arredonde os cantos deste seu objeto. Corra com a seta do mouse até ele, pressione o botão esquerdo e arraste. Perceba que ao arrastar, essa figura tomará um aspecto arredondado nos seus cantos. Então essa é um tipo de edição na morfologia, na forma do objeto. E você pode estar fazendo isso também com o círculo. Vou inserir o círculo. Assim que eu soltar, o que acontece? Os 3 pontos aparecem novamente, mas nesse caso é o deslocamento, o escalonamento horizontal e este o escalonamento vertical. O terceiro ponto, você converte esse objeto de um círculo para um arco. E existe aqui a possibilidade de você fatiá-lo, fazer com que ele se torne parecido com uma pizza cortada. Caso você queira retornar ele ao aspecto anterior, basta clicar em tornar inteiro, que o objeto voltará ao aspecto que tinha inicialmente. Para trabalhar as cores dele, o funcionamento é o mesmo em todos os objetos. Selecione o objeto. Se quiser trocar as cores de forma mais rápida, basta clicar na paleta inferior. Caso você queira, através da paleta inferior, alterar a cor da linha que margeia o objeto, basta, antes de clicar na paleta, pressionar a tecla Shift, permanecer com ela selecionada, pressionada, e aí sim clicar na cor que você deseja, certo? Seleciona o objeto, clica na cor desejada. Caso você queira alterar a cor da linha que margeia o objeto, pressione o Shift antes de clicar e com o Shift ainda pressionado, selecione a cor que você deseja e o objeto será pintado. No caso da estrela, ao inserir a estrela, aparecem 2 pontos. Um para você alterar a parte interna dela, posição do padrão, e outro para você alterar a parte externa. Caso você deseje converter essa estrela num polígono, que ela não tenha pontas, perceba que na parte superior as ferramentas já são diferentes. Então eu clico aqui em modificado para polígono, ela se converte em polígono. Se eu desselecionar, ela volta a ser uma estrela. Caso eu deseje aumentar o número de cantos, basta ir lá em cantos e alterar, tanto para mais quanto para menos. Perceba que cada objeto contém, veja só, os seus campos
próprios quando insiro eles. Veja que, no caso do círculo, ele tem o campo abrir arco, tornar inteiro, e já o retângulo não contém esses campos. Seguindo o exemplo, a estrela, quando eu insiro ela, existem o campo cantos que nos outros não tem, e assim por diante. Quando trata-se da ferramenta de desenho de linhas retas e curvas, já é um pouco mais complexo e necessita de bastante treinamento para você dominar por completo as nuances de modificação dela. Bom, para que eu modifique o objeto, nesse caso a linha, eu vou selecionar ele e vou lá no campo, na ferramenta, no ícone de edição, que é este segundo. Uma vez que eu cliquei nele, todos os pontos de inserção do desenho aparecem. E mais do que isso, perceba que este ponto aqui tem esses elementos. Se eu correr com a seta do mouse até um desses elementos, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado movimentar o mouse, a movimentação do mouse vai fazer com que a suavidade deste arredondamento seja alterada. E eu posso alterar toda a estrutura do desenho através da alteração do posicionamento desses objetos. Caso eu queira pintar esse objeto, o funcionamento é o mesmo dos descritos anteriormente. Basta, antes de tudo, selecionar o objeto, correr até a cor desejada, clicar. E aí sim estarei alterando as cores deste objeto. Uma outra forma de você trabalhar com o degradê, em tempo real, digamos assim, e com um controle maior da posição dele. Antes eu vou criar um objeto aqui, jogar ele ao fundo, trocar a sua cor. É você selecionar o objeto que você quer criar degradê e clicar nessa ferramenta aqui, ó, criar e editar gradientes. Uma vez que você clicou nela, vá até a figura em questão que você deseja criar o degradê, pressione o botão esquerdo do mouse no primeiro ponto onde inicia o gradiente, arraste sem soltar o botão esquerdo do mouse e solte onde você espera que termine este gradiente. E ainda você terá um controle sobre a posição dele, como que ele vai funcionar. Onde ele inicia, onde ele termina, a intensidade dele e assim por diante. Lembrando-se que para editar um objeto eu seleciono ele e vou no ícone de edição. Perceba que depois que eu criei o degradê, além dos pontos de inserção da linha, aparece o degradê, o controle de degradê. Isso porque o degradê também é um objeto de edição, que eu posso editar. Grosso modo, essas são as ferramentas de edição no Inkscape. Na última videoaula, nós vamos juntar todo o conhecimento adquirido até aqui para a confecção de uma imagem.